Guilherme, um motorista de Uber, encontrou uma garotinha de apenas 5 anos de idade em uma estrada vazia e à noite. Essa história vai emocionar você. Fique até o final. Ela não disse para onde estava indo ou o porquê de estar sozinha, mas deu a ele um pedaço de papel com algumas linhas escritas. E depois que Guilherme leu o pequeno pedaço de papel, o homem ficou pálido e sem reação. O homem nasceu e foi criado em uma pequena cidade no interior de São Paulo. Aos 50 anos, ele se considerava orgulhosamente um homem feliz que havia conquistado tudo o que queria na vida. Guilherme era um marido amado, um pai adorado e um avô incrivelmente dedicado. Ele vivia em um casamento feliz com sua esposa Laura por quase 30 anos. Claro, a vida deles foi cheia de altos e baixos, mas eles passaram por todos os momentos difíceis juntos, como qualquer família forte e amorosa faria. Laura trabalhava como professora na escola municipal da cidade e Guilherme passou a vida trabalhando como motorista de carro forte em uma transportadora de valores. Ele costumava conduzir uma carro forte fazendo transporte de valores na cidade onde morava, mas agora, devido à sua idade, Guilherme passou a fazer corrida de Uber. Assim, ele poderia passar mais tempo com a família e os netos que vinham visitar os avós quase todos os finais de semana. Muitos dos colegas de Guilherme tinham inveja abertamente da estabilidade e o amor de sua família e até pediram que ele compartilhasse o segredo do sucesso, mas Guilherme apenas gargalhava, dizendo que tudo que alguém realmente precisava para ser feliz era amar a Deus em primeiro lugar e sua família. Ao mudar de carros fortes para trabalhar como Uber, Guilherme foi tratado com o maior respeito, e sua vasta experiência nas ruas e em transporte foi muito apreciada por seus colegas. Claro, Laura muitas vezes tentou convencer o marido de que era hora de largar o emprego e cuidar de si mesmo, talvez comprar um sítio ou arrumar algum hobby para ocupar sua cabeça, mas bem, Guilherme suspirou tristemente em resposta e disse: "Minha amada, eu não posso. Simplesmente não posso viver sem dirigir por aí. Quando fico apenas alguns dias sem trabalhar, já começo a sentir falta do barulho do motor e o cheiro do pneu no asfalto. Me acostumei com isso ao longo de tantos anos e é impossível abandonar essa altura." Laura respondeu que apesar de se preocupar com o trabalho excessivo de seu marido, disse que admirava todo o seu amor e entusiasmo com o trabalho. Ela sabia que se Guilherme parasse de trabalhar com o que amava, não seria um homem feliz. Laura sempre cuidou de Guilherme preparando lanches deliciosos para ele lanchar e embrulhando-os carinhosamente em um papel alumínio juntamente de vitaminas e outras bebidas. Mas ela mal sabia que ao preparar a refeição de seu marido naquele dia, que ele iria ter o dia mais inusitado de toda a sua vida, marcando para sempre a sua família. Quando era noite e Guilherme estava acabando seu turno, ele recebeu mais um chamado urgente para pegar um cliente. Após ver o endereço, o homem sabia que o local era fora da cidade e por isso resolveu pegar um atalho. Ele pegou uma estrada de terra que era completamente esburacada e fazia o carro balançar bastante. Mesmo com seus potentes faróis, era muito difícil ver completamente o que estava à sua frente, mas com a sua experiência, Guilherme decidiu prosseguir com o trajeto. Foi quando, de repente, ele viu algo com os faróis do carro. O homem não conseguia ver direito se era uma pessoa ou apenas um animal que era comum naquela área e resolveu se aproximar com o carro devagar. Era uma menininha de uns 5 ou 6 anos. Ela estava parada na beira da estrada como se estivesse perdida ou até mesmo precisando de ajuda. A criança, cegada pela luz brilhante dos faróis, fechou os olhos e os cobriu com as mãos. Com o coração acelerado e um enorme nervosismo, Guilherme parou e saiu do carro. "Como você veio parar aqui, minha querida? E por que você está aqui sozinha?" O homem perguntou cuidadosamente, pegando a garota pela mão. Ela olhou para Guilherme com um grande olhar cheio de tristeza e desespero, então suspirou e simplesmente balançou a cabeça, não dizendo uma palavra sequer. "Você não quer falar comigo ou você simplesmente não consegue falar?" perguntou Guilherme. Ele estava preocupado e pensando que ela talvez poderia ter sido uma vítima de abandono ou sequestro ou até mesmo fugido de algum lugar.
Ele só conseguia olhar para ela e pensar quem poderia ter feito um ato tão horrível como uma criança, mas antes que ele pudesse fazer algo, a pequena garotinha o surpreendeu. Ela parecia ter tido uma ideia repentina e olhou atentamente para Guilherme enquanto acenou com a cabeça. A criança tirou do bolso lateral uma caneta e uma folha de papel dobrado. Então ela olhou esperançosa nos olhos de Guilherme e lhe entregou um pedaço de papel. Guilherme desdobrou o papel, que era bem velho e amassado, e leu rapidamente o que estava escrito nele. À surpresa de Guilherme, o bilhete cheio de erros gramaticais dizia que a menina deveria ser levada ao hospital urgentemente, onde sua avó estava internada. Parecia que o bilhete havia sido escrito por um analfabeto ou uma criança que havia aprendido a ler recentemente. Guilherme não pensou duas vezes e fez o que deveria fazer. Ele telefonou para o cliente que deveria pegar e cancelou a corrida. O homem então decidiu levar a garota para onde ela precisava ir, assumindo aquilo como uma verdadeira missão. Ele sentiu muita pena da criança que foi deixada sozinha, especialmente em um lugar tão perigoso como aquela estrada à noite. Quem sabe o que poderiam fazer se Guilherme não tivesse chegado a tempo? Quando a garota estava entrando no banco de trás do carro, Guilherme notou que havia algo errado com sua mão esquerda, como se ela tivesse sido ferida recentemente. Guilherme não sabia onde a avó da menina estava internada, mas sabia que precisava levá-la para um hospital o mais rápido possível e ligou o carro, começando uma viagem que ele não tinha a menor ideia de como ia terminar. Durante todo o caminho para o hospital, a garota olhou pela janela e se comportou com muita calma, apenas, ocasionalmente, dizendo baixinhas expressões de dor quando o carro passava por um buraco. Era óbvio que a mão dela estava doendo, e mais ainda quando ela tentava movê-la. A viagem prosseguiu e quando chegou ao seu destino final, uma enorme preocupação tomou conta da cabeça de Guilherme. O problema era que o homem não sabia o nome da avó da menina que precisava encontrar. Percebendo que era improvável que a garota que parecia ser muda fosse capaz de ajudá-lo, Guilherme tentou perguntar na recepção se uma mulher que parecia com a avó da menina tinha sido internada recentemente. O problema maior é que era contra as normas do hospital fornecer os nomes de pacientes, mas Guilherme contou tudo o que havia acontecido e felizmente a enfermeira de plantão se sentiu mal pela menina e resolveu ajudar. Ela verificou o sistema e descobriu que apenas uma mulher, chamada Fernanda Moreira, que foi internada com um ataque cardíaco poderia ser a avó da menina, e ao ouvir o sobrenome familiar, a garota demonstrou pequenas expressões de alegria e até parecia ter esquecido a dor em sua mão. Enquanto isso, a enfermeira pareceu hesitar por um momento, mas então pediu a Guilherme que afastasse um pouco a menina para que pudessem conversar sem que ela ouvisse. Veja, senhor Guilherme, eu nem sei como lhe dizer, mas a questão é que a senhora Fernanda Moreira morreu há 3 horas atrás, disse de maneira decepcionada a enfermeira. Guilherme tentou manter a calma, mas ficou pensando o que ele deveria fazer agora. Sua intenção inicial era apenas levar a garotinha para seu destino, mas com a avó falecida, onde ele deveria deixar a menina? Finalmente, tendo se recuperado do choque inicial, o homem percebeu que deveria primeiro pensar na garota e só então decidir o que fazer com a avó. Dando uma olhada rápida no braço da menina, a enfermeira disse ao senhor Guilherme que ele precisava levá-la a um departamento de trauma pediátrico e analisar o que parecia ser uma fratura, mas ela precisava tirar um raio-x para ter certeza. Já a menina parecia piorar a cada minuto e mal conseguia ficar de pé. Guilherme a pegou no colo delicadamente e a levou para o outro lado do hospital onde ficava a seção pediátrica. E quando Guilherme trouxe a menina ao departamento, os médicos ficaram chocados quando viram os resultados do raio-x. A menina não apenas tinha um braço quebrado, mas várias costelas machucadas e estava há horas sem uma alimentação adequada. E isso tudo significava que ela precisava ser internada o mais rápido possível para ficar sob a supervisão de médicos que lhe dariam assistência qualificada e observariam qualquer outro sintoma. Guilherme voltou para casa à tarde naquela noite e sua esposa o recebeu na porta e imediatamente perguntou com grande alarme. Guilherme, o que aconteceu? Você parece tão pálido e assustado, disse sua amada esposa.
O homem então suspirou tristemente sentando-se em uma cadeira. Contou a Laura tudo o que lhe aconteceu naquela noite. Depois de ouvir o marido, Laura não conseguiu conter as lágrimas, sentindo pena da infeliz menina que por alguma coincidência fatídica perdeu a avó e foi hospitalizada com inúmeras fraturas em apenas um dia. Temos que fazer alguma coisa, ela precisa da nossa ajuda. O que acha de visitarmos ela no hospital amanhã? Disse Laura olhando esperançosa nos olhos de Guilherme. Sua esposa tinha tido o instinto certo, porque parecia que ela leu os pensamentos do marido que estava prestes a sugerir a mesma coisa. Então, na manhã seguinte, Guilherme e Laura foram ao hospital, e para surpresa do casal, os médicos da menina os receberam com boas notícias. A menininha não era muda, ela provavelmente sofreu algum tipo de trauma psicológico que causou um problema em sua fala, mas suas cordas vocais estavam ótimas. Um dos médicos até mesmo conseguiu conversar com ela e descobriu seu nome. Era Júlia. Uau, doutor, isso é um verdadeiro milagre. Como podemos vê-la? Disse Guilherme. Trouxemos para ela algo para comer e alguns brinquedos e gostaríamos de conversar com ela, perguntou cautelosamente. De acordo com as regras do hospital, somente os familiares iriam poder visitá-la, mas como eles não tinham sido localizados pela polícia e o casal havia sido tão bom com a pequena Júlia, o pediatra respondeu com um sorriso que eles poderiam vê-la brevemente. Vendo um rosto familiar, a menina ficou eufórica. Até que enfim você chegou, motorista. Senti sua falta. Ela exclamou. A menininha, que estava bem diferente de quando a tinha encontrado na estrada. Ela não estava mais pálida e seu rosto não parecia mais carregar a expressão de tristeza que havia antes. No momento em que ouviu finalmente a voz da pequena Júlia, lágrimas encheram os olhos de Guilherme. A voz da garota era tão linda que o casal também sentia vontade de gritar de alegria a plenos pulmões. Júlia ficou muito feliz com a visita de Guilherme e Laura, principalmente pelos brinquedos e guloseimas que ela havia recebido também, é claro. Desde aquele dia, o casal visitava Júlia todas as manhãs até várias vezes durante o mesmo dia. Eles ficaram muito felizes ao ver a alegria nos olhos de Júlia. Ela literalmente se iluminava toda vez que eles entravam no quarto. Todo esse tempo, a enfermeira estava tentando descobrir o que havia acontecido com a menina e sua avó. Guilherme já havia falado com a polícia e contou todos os detalhes da noite quando encontrou Júlia na beira da estrada. E durante as investigações, descobriu-se que a avó de Júlia, Fernanda Moreira, era responsável legal da menina, já que seus pais tinham problemas com jogos de azar e bebida e drogas. Eles não tinham emprego fixo e podiam desaparecer até mesmo por semanas, passando mais tempo com as máquinas caça-níqueis e garrafas de álcool do que com a própria filha. Por conta disso, todo o dinheiro da família foi gasto em bebidas e para pagar as inúmeras dívidas do casal, que aumentavam rapidamente a cada dia. Apesar de ter problemas de saúde, a avó brigou e conseguiu a guarda legal da menina, e Fernanda Moreira deu todo o seu amor e atenção à sua netinha até seu último suspiro. A infeliz senhora sempre esteve muito triste por ter criado uma filha tão ingrata que parecia não se importar com nada, exceto com álcool, drogas e jogos de azar, e que era capaz de maltratar e ignorar sua própria filha. Como os pais de Júlia não tinham residência fixa, muitas vezes ficavam na casa da senhora Moreira, cuja vida era cheia de problemas e preocupações. E assim, um dia, Fernanda Moreira teve um ataque cardíaco. Queixando-se de dores no peito, a senhora de já muita idade, chamou uma ambulância com suas últimas forças e perdeu a consciência logo depois, desmaiando no chão da cozinha. A pequena Júlia sentou-se ao lado da avó e chorou durante todo o tempo. A filha da senhora Moreira estava no quarto ao lado, mas ela nem saiu do cômodo quando os paramédicos chegaram e levaram sua mãe para o hospital. E a verdade é que Júlia não queria ficar em casa com sua mãe alcoólatra e o pai da menina estava cumprindo o 2º ano de pena na cadeia. Por conta disso, a menininha saiu de casa à tarde da noite quando sua mãe estava bêbada e dormindo no sofá da sala. A menina caminhou lentamente pela rua sem nem mesmo saber para onde ir. Havia muito poucos pedestres naquela hora da noite, então não existia ninguém para ajudá-la. Em algum momento,
Júlia se aproximou de uma construção antiga que parecia estar abandonada. Suas paredes estavam em ruínas e as janelas quebradas sugeriam que ninguém morava lá há muito tempo. A atenção da menina foi atraída pela luz que vinha do porão e, ao se aproximar, tropeçou em alguns degraus quebrados. Felizmente, a menina não se feriu gravemente, pois o homem que morava no porão a pegou a tempo. Ao olhar suas roupas, Júlia percebeu que era um sem-teto, mas apesar de sua aparência e mau cheiro, o homem era simpático e ofereceu um sanduíche à menina e até lhe deu um chá. Quando o sem-teto percebeu que Júlia havia machucado gravemente sua mão ao quase cair, ele não podia deixar de sentir pena daquela menina e começou a chorar baixinho, pois sabia da dura vida que levava na rua e não gostaria de ver uma menina tão jovem ter o mesmo destino que ele. Quando a menina não estava vendo, o homem escreveu um bilhete e colocou no bolso da menina, o mesmo bilhete que Guilherme leu quando a conheceu. Ao saber da história da menina, Guilherme não conseguiu conter as lágrimas. Ele não conseguia entender como a própria mãe de Júlia podia tratar sua filha dessa maneira. Então, tendo contado o resultado da investigação da polícia a Laura, Guilherme olhou no fundo dos olhos dela e não precisou nem mesmo dizer qualquer palavra. Desde então já sabia exatamente o que Laura estava pensando. Eles queriam adotar Júlia. Bom, não somos tão velhos assim, acho que conseguimos dar conta. Certamente não faltará amor e carinho, disse sua esposa de maneira animada e emocionada. Guilherme a abraçou e a beijou com ternura. O casal fez exatamente o que pretendia e obteve a aprovação do serviço social para adotar Júlia. Alguns meses depois, ela já brincava alegremente com os netos de Guilherme e Laura, que logo aceitaram a menininha e ficaram felizes de ter mais uma criança para brincar. Gostou da história? Compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações, para não perder nenhuma história. Obrigado por ter chegado até aqui. Até a próxima história.